Boa noite. Hoje a palestra será proferida por seu Calixto com o tema obsessão. Pedimos a todos que se concentrem para a gente fazer uma prece. Eu peço aos moldores que façam a prece inicial. Senhor Jesus, querida irmão, espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, nossos mentores e guias espirituais, aqui estamos reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de estudos e de aprendizagem da nossa doutrina, à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho de Jesus. Que possamos aproveitar esses momentos que aqui estaremos reunidos virtualmente para a nossa aprendizagem e para que possamos, assim, nos tornarmos melhores em ações, em atos, que nos levem ao nosso aprimoramento espiritual e moral. Que a luz amorosa do nosso querido Mestre e irmão Jesus seja o farol norteador dos nossos pensamentos, das nossas ações, para assim nós podermos melhorarmos e nos tornarmos caminhantes para o nosso Pai. Que a tua luz, Senhor, esteja conosco sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos iniciar o nosso trabalho da noite. Bom, nós escolhemos para hoje um tema, talvez alguém ache simples, mas não tem nada de simples. Obsessão. Ele é disparadamente o tema mais abordado em nossa casa. Toda sexta-feira de cada mês, exceto a última, o tema é obsessão, desobsessão. Ou seja, das 52 semanas do mês, do ano, 40 são dedicadas ao tema obsessão. As outras 12, sextas-feiras, o assunto é variado, perguntas e respostas. Mas, normalmente, muitas das perguntas são sobre obsessão. E, fora desse dia, quarta e sábado, de vez em quando alguém deseja falar sobre obsessão. De forma que obsessão é o tema mais falado na nossa casa. Evidentemente, com alguns cuidados, porque essa sexta-feira, quem frequenta a nossa casa sabe, ela é direcionada a quem está no chamado tratamento B, ou seja, as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão necessitadas de ouvir sobre esse assunto. Mas não se pode dizer tudo, porque as pessoas vêm de outro segmento, não têm noção do que seja o assunto, vêm porque estão sentindo alguma coisa, então, é ali. Então, a gente não pode chegar assim e dizer tudo sobre obsessão, que as pessoas não entenderiam, e ao invés de terem a sua situação melhorada, ela realmente ia ser piorada, né? Pelo medo, pela incompreensão do que se falou. Portanto, são noções onde se incentiva que as pessoas leiam, que as pessoas procurem estudar, e aí a gente tem a resposta na semana seguinte, nas próprias sextas-feiras, que o trabalho é de perguntas e respostas, daí vem muitas perguntas sobre obsessão, porque já são pessoas que leram e se estranharam com algum conceito e perguntam, e assim ele vai colocando esse assunto na sua vida e, com o tempo, ele vai conseguindo assimilar alguns conceitos que ele não aceitaria, não compreenderia na sua chegada. Mas não quer dizer que o assunto da obsessão seja só para quem está chegando à casa espírita. É até para quem está saindo.
Obsessão, esse nome, na minha opinião, claro que ninguém deve levar em conta, não seria o mais apropriado. Quem leu o Livro dos Espíritos, leu mais de uma vez, estudando evidentemente, deve ter observado que Kardec, nas conversas com os espíritos, em várias situações, ele ficou sem entender algumas coisas. E aí, os espíritos disseram para ele: o problema é o seguinte, é que na linguagem de vocês, ela é muito pobre. Não tem um significado para cada palavra. Cada palavra, se tivesse um significado, ficaria melhor de entender. Então, é o caso da obsessão. Se você for no dicionário, vai lá, obsessão tem nada a ver com o que foi da doutrina. Desejo ardente, enfim, diferente do que a gente aborda como obsessão. Tem mais duas palavras que elas fogem da sua finalidade. Uma outra é amor, e a outra, na minha opinião, é vontade. Quando se diz o amor cura uma multidão de pecados, evidentemente não se fala desse amor que a gente costuma fazer, costuma a dizer. E a outra palavra, pior ainda, é vontade. Vontade, a gente o desejo de fazer alguma coisa, mas a vontade que a espiritualidade se refere é diferente. Por exemplo, quando Kardec, dialogando com os espíritos, começou a forçar a barra sobre a criação, eles disseram: Deus cria pela sua vontade. Evidentemente que não é uma birra de Deus que dá espírito. A vontade é sinônimo de força, de energia, de poder, é uma força mental que, até se tivesse um termo diferente, eu não iria entender. Como nós vamos entender que a vontade de Deus move todo o universo? Porque o universo não é uma coisinha que caiba de uma sala. O universo a gente não tem nem condições de mencionar. Então, a obsessão ele se encaixa nessa dificuldade de entendimento, mas a doutrina espírita ela explica mais ou menos o que é. Então, na doutrina espírita, você aprende que a obsessão é a ação dos espíritos sobre os seres humanos. É evidente que essa ação pode ser benéfica, pode ser maléfica, pode ser uma simples influência, pode ser um certo domínio. E aí, quando chega a esse ponto, as pessoas perdem até a noção do certo e do errado. Algumas pessoas cometem coisas até ridículas e, mesmo compreendendo algum momento que está fazendo coisa ridícula, não tem condições de consertar, ou seja, está sob o domínio mental de entidades que foge ao seu domínio. Então, obsessão não é criação do espiritismo. Há pessoas que, muitas vezes, pegando o bonde andando, leu apenas a capa de um livro, é uma pessoa que frequenta o centro e que tem problema de obsessão, aí diz logo, também é metido dessas coisas, né? Então, metido dessas coisas, ou seja, é frequentar um centro espírita. Mas não é pelo fato de a pessoa ir a um centro, que seja médio, ou que tenha obsessão, ou que pegue obsessão. Não tem nada a ver. A história está repleta de exemplos. Né? A gente vê, por exemplo,
só para citar, Nero. Nero, antes de morrer, ele ouvia a presença da mãe e da esposa, ou seja, já era um misto de mediunidade com obsessão. A mãe, a filha cobrando pelo que ele fez, né? Todo mundo sabe. O Sócrates falava de um amigo invisível. O que é isso? Mediunidade, é uma boa obsessão, digamos assim. Um exemplo de Calígula, quem conheceu a história de Calígula sabe que foi uma das criaturas mais devassas que pode existir no quesito sexo. E quando essa criatura morreu, a sua dívida era tão grande que no lugar onde ele foi enterrado, começaram a aparecer comentários de que ali estava repleto de espíritos, ou seja, os seus obsessores. Tanto é que depois mandaram desenterrar o Calígula e incinerar o corpo dele para evitar aquele enxame de espíritos. E voltando um pouco mais atrás, Adão, por exemplo. Não que a gente pode dizer que Adão foi feito de barro, nem coisa nenhuma. Né? A gente sabe que a história de Adão é uma simbologia identificando as primeiras pessoas no planeta. Mas só para, com base nesse mito, o que é que a gente vê? A história erroneamente conta. Era Adão, Eva e só. E aí tinha um pé de alguma coisa, que não podia comer tal fruto, e coisa e tal, e que acabaram comendo. E na hora da prestação de conta, o que aconteceu? Adão disse que foi culpa de Eva, e Eva disse que foi culpa da cobra. Ou seja, o que a gente vê aí? A influência, claro que cobra é um mito, né? É uma simbologia. A cobra teria influenciado a Eva, que por sua vez influenciou o Adão a cometerem aquele erro. Então a gente vê o quê? Onde existe a ignorância, onde existe o atraso, é o ambiente ideal para que haja as obsessões. Então, a obsessão ela pode ser uma influência tanto boa como ruim. Evidentemente que na convivência não mantemos contato somente com pessoas más. E nem tampouco a influência que existe é de pessoas más para pessoas ruins, ou pessoas desencarnadas para encarnadas. Porém, na visão espírita, obsessão é o maior flagelo da humanidade. Então, a gente comenta sempre algumas vezes. Se perguntar para qualquer pessoa qual o problema do mundo, vão eleger tantos outros. Fome, educação. Mas para a espiritualidade, o problema principal da humanidade é a obsessão. Só que eles estão vendo a obsessão com os olhos espirituais. Eles estão olhando que a humanidade deva conseguir isso aqui, não. A visão da espiritualidade com relação à humanidade é a sua evolução para Deus. Então, nessa caminhada, nessa evolução para Deus, o maior problema é, evidentemente, a obsessão, que está, evidentemente, em todo o planeta. Que representa, em alguns casos, perigos.
Evidentemente que no mundo materialista, qualquer coisa que fuja da rotina, principalmente uma coisa que é desconhecida, pode haver um perigo. Aquele que nós citamos da possessão, da subjugação. Imagina uma pessoa conviver e a qualquer momento estar subjugada. É um perigo até de repente, sofrer um acidente. E a gente tem notícias de pessoas que, em virtude de algo estranho, né? Se acidentaram ou aconteceram algumas coisas assim graves e fica por conta da sorte do azar, porque não conhece aquilo ali. Então, há realmente, tudo na vida tem perigo e, por que não, a obsessão não tem os seus perigos? Até de morte. E alguém podia, poxa, pode matar? Eu tenho alguns exemplos, mas eu vou contar um que aconteceu lá na nossa casa, o caminho para Jesus. É um fato que pouquíssimas pessoas tomaram conhecimento. Mas, anos atrás, uma jovem, 27 anos, ela fez uma consulta e, na consulta, a gente viu que era um caso um pouco complicado. Para não ser muito extenso, eu vou resumir o que era a rotina dessa jovem lá no caminhando. Ela, quando chegava, ela já vinha quase que conduzida. A mãe dessa jovem era de uma paciência de admirar. Então, ela já chegava com a filha praticamente a conduzindo. Chegava lá na secretaria, pegava a fichinha e, com o tempo, ela já sabia para onde se dirigir. Ela chegava lá e dizia mais ou menos assim, sempre assim, olha, ela está assim. O assim era incorporada, ou seja, erroneamente se diz incorporada, ela estava sob a ação dos espíritos. E aí se preparava uma emergência. Uma sala, médicos, cuidadores, e dava a ela, fazia uma desobsessão, orientava a entidade, e se dizia, como é que é? Está bem? Ah, tudo bem. Então você vai para o auditório, assista a palestra, e depois tome o seu passe, e vai ficar tudo bem. Ela ia para o auditório, 8h05, 8h10, 8h15, a mãe já ficava olhando de lado, e aí chegava um e olhava o que era. Daqui a pouco entrava um trabalhador, era a menina novamente, assim. Aí novamente fazia um trabalho de emergência, médico, cuidador, fazia aquele trabalho todo, e se perguntava, como é que você está? Ah, estou bem. Então, você agora volta para o auditório, assiste a palestra, e depois você termina e vai tomar seu passe, e vai ficar tudo bem. Terminava a palestra, ela ia tomar o passe. Quando terminava de tomar o passe, alguém dizia, como é que você está? Estou bem. Só que essa bondade não chegava no portão. Antes de chegar no portão, a mulher ficava novamente assim. E aí era a hora crucial. A mãe olhava aquilo lá, não tinha quem recorrer. As pessoas que iam saindo estavam ali fazendo o tratamento, iam para casa. Os trabalhadores que podiam socorrê-la estavam nas suas atividades. Mas a mulher não ia embora com a filha daquele jeito. Aí ficava por ali, sentava, aí chegava um, chegava outro. Aí o que se via? 3, 4 pessoas em volta da moça. Todos cheios de boa vontade, mas não sabiam como proceder. E aí aquilo durava até quase o final dos trabalhos.
E aí, quando as primeiras pessoas iam saindo das salas, iam vendo aquela situação, e aí começavam, aí sim, ia novamente se preparar um socorro para aquela criatura. Aí, finalmente, ela ia para casa. Então, era essa a rotina. Quarta, sexta, sábado, em média, 3 atendimentos só para ela, emergencial, em virtude do processo obsessivo. E aí, uma quarta-feira, a gente chegou e se soube o que tinha acontecido na segunda e na terça. Na segunda-feira, à noite, sendo evidentemente fechado, a mãe, procuraram uma pessoa que trabalha lá no centro, e dessa vez a menina chegou desesperada, chorando, desesperada. Não, o que é? Não, é porque eles estão dizendo, eles que os espíritos, eles estão dizendo que vão me matar hoje. Não, meu amor, isso não vai acontecer, tenha fé em Deus, não bote cabeça. Deu um passe nela, mas ela saiu afirmando categoricamente que os espíritos estavam dizendo que iam matá-la naquele dia. Ela foi para casa. No dia seguinte, terça-feira, assim que a mãe acordou, fui logo lá no quarto da filha, ver como é que ela estava. E ela estava morta. Simplesmente morta. Aí vem a outra pergunta. E os espíritos mataram assim? Não matar com um pedaço de pau. Mas a gente imagina o seguinte: era um processo obsessivo, e que nesse processo tem espíritos que são ruins pra caramba, mas que são inteligentes. Ele vê a pessoa como uma radiografia. Certamente vira os seus pontos fracos, seu ponto mais fraco, e começaram a investir com energia. Eu acho que por esgotamento, junto com o medo, que ela demonstrou que tinha coragem fraca. Ela era fraca em si. Simplesmente, ele sabia que se aquele órgão chegasse à exaustão, ela morreria. E aí fizeram as ameaças, já sabendo que, conforme ela não iria suportar. E aí aconteceu que a jovem, de 27 anos, desencarnou. E aí vem uma pergunta que até hoje eu pelo menos fico um pouco sem jeito. E o centro poderia ter feito mais por ela, que estava vendo aquela situação? Eu responderia o seguinte, que sim. Até porque ela chegava normalmente assim, né, como a mãe dizia, mas não gritava, não tinha nada de escândalo. Era uma coisa dela particular, porque era muito medo, até por desconhecer, não dominar aquela situação, e para uma pessoa que tem medo, soa como muito natural. E aí foi determinado, até contrariando uma regra de que uma pessoa só deve ir para o desenvolvimento, né, de único, a parte prática. Quando não estiver mais em tratamento, foi determinado que ela fosse. Mas aí surgiu quem alegasse que seria uma temeridade, porque ela estava em desequilíbrio e poderia, certamente iria, desequilibrar a sala. Então, ninguém sabe se ela tivesse ido desenvolver a sua mediunidade, ela não teria morrido. O fato é que ela teria mais tempo, onde se pudesse conversar com aquelas entidades,
E quem sabe? Mas ninguém pode afirmar que esse seria o caminho. Entretanto, a gente aproveita para dizer o seguinte: a questão do desequilíbrio não é do ambiente. O equilíbrio ou o desequilíbrio são as pessoas que estão ali no trabalho. E, evidentemente, incluindo os próprios trabalhadores. Então, normalmente, um trabalho de desobsessão no nosso centro, ele não ocorre com pancadaria, porque há um certo equilíbrio. Mas esse equilíbrio se deve também à equipe espiritual, que vai cobrindo as deficiências. Não é que os espíritos que estejam ali trabalhando no trabalho desobsessivo sejam puros, nem tenham o equilíbrio, ou sejam capazes de desequilibrar o desequilíbrio. Muito disso se deve à espiritualidade, que está ali cobrindo as nossas falhas. A gente não vê e pensa que nós somos equilibrados, pensa que nós somos tais. Mas há sim, só que a espiritualidade maior, evidentemente levando em consideração o merecimento, vai suprindo essa deficiência. E também o trabalhador espírita não pode esperar que num trabalho de desobsessão seja somente aquele que você vai só com a palavra. Ah, meu irmão, é muito fácil. Qualquer pessoa, olha, você liga para ele, meu irmão, seja bem-vindo, e coisa e tal, e daqui a pouco, olha, você vai se encaminhar para uma colônia, e lá você vai estar muito bem. Não. De repente tem problema, de repente tem uma surpresa. E a pessoa tem que estar preparada para a surpresa. Não é somente a conversa. Uma das nossas preocupações lá no nosso centro é esse pouco preparo para situações difíceis. Quer dizer, conversar é muito fácil. Agora, quero ver você pegar uma entidade raivosa, revoltada, isso e aquilo, e a espiritualidade deixar que você tome conta dela. Aí sim. Então, o trabalhador tem que ter essa consciência. Numa hora como essa, enfrentar uma exceção. Eu não sei se depois virar alguma conta para a gente pagar com relação a isso aí, que cabe a nós, ninguém teve a intenção de fugir. Foi mais no quesito da precaução, compreendendo também as nossas limitações. Mas voltando à jovem, há uma coisa que a gente não pode dizer, principalmente como falamos no início, né? A quem está chegando, você não pode dizer tudo. Por exemplo, o que eu vou dizer agora. Essa jovem, no quesito obsessão, não existe inocente. Se você disser isso para uma pessoa, não vai gostar. Ninguém faz isso para a mãe dela. Por quê? Não, dona fulana, a sua filha morreu, mas ela não é inocente. Isso é uma falta de caridade. Ela não vai compreender. Isso aí teria que partir dela a compreensão de que aquele processo obsessivo, ela tem culpa, ela teve culpa. Não cabe a nós julgá-la, mas a gente sabe que não tem o inocente, não tem a vítima. São coisas raras. Então, aquela jovem, ela nos parece que se enquadraria na questão do resgate, porque as ligações com os obsessores não acontecem por acaso. Né? São ligações de muitas encarnações, há débitos, pendências, que só a pessoa, na espiritualidade, é que vai, quando chegar a hora da reflexão,
de analisar o que fez na vida, enfim, na hora de colocar os pontos, é que vai compreender. Mas nós que vemos somente um pedaço da situação, não podemos julgar. Agora, pelo que se aprende, se deduz que a jovem simplesmente ela resgatou uma dívida. Então, a obsessão, normalmente, quem tem, procura um centro, vai em busca da cura. Mas o que é a cura para uma obsessão? Quem não conhece? Porque a cura é você retirar aquele obsessor. Só que não é assim. Você não pode tirar um obsessor. Essa história, por exemplo, que usa muito no segmento, esqueci agora, depois eu digo. Aquilo que o padre faz, eu esqueci. Volta para lá. Então, a cura, o que se espera é o afastamento do obsessor. Mas o que se consegue, muitas vezes, é um alívio. E já é grande coisa. Porque você não pode. Porque a obsessão não é simplesmente uma coisa casual. Não. Se a gente observar a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, ela é clara. Tudo se liga a tudo. Do mineral ao angelitude. Tudo está interligado. Então, não há como você dizer assim, pronto. Ou como se faz, né, em alguns lugares. Não, isso aí é coisa do Satanás, é coisa pesada, mas se você der tanto, a gente resolve. Ou, não, isso aí é o seguinte, é uma pessoa do seu conhecimento que tem inveja de você e fez isso para você. Enfim, os charlatões. O que não é o caso da doutrina espírita. Na doutrina espírita, você vai receber o quê? O alívio, você vai receber a orientação. E a orientação depende da pessoa. Você viu no caso da menina que faleceu, quando ela chegava no auditório, a entidade começava a tirá-la do auditório. Por quê? Para não receber a informação. E também não ouvir, porque eles também escutam e não têm interesse em saber de mensagem de coisa nenhuma. Eu lembrei, exorcismo. Então, o exorcismo da Igreja Católica não resolve nada. Qual é o rito obsessor que tem medo daquela fumacinha ou do sinal? Não tem medo de nada, não resolve. E outra coisa, mesmo que uma pessoa chegasse no centro e dissesse assim, pronto, você vai sentar aqui, vamos ficar um passe de tamanho família, padrão FIFA, e você vai sair daqui limpinho. Bobagem. No dia seguinte, no minuto seguinte, você pode estar novamente muito bem ou muito mal acompanhado, porque as entidades estão em volta de nós. Não é uma questão de são entidades esporádicas, é uma multidão de espíritos que circulam em torno do planeta, evidentemente em virtude de quê? Da nossa condição. Então, num planeta como esse, é natural esse enxame de entidades em volta de nós. E quem escolhe o tipo de companhia somos nós, ou individualmente e até coletivamente. Individualmente, pelo que você faz, pelo que você pensa, pelo que você fez, pelo mal que você praticou, pelas dívidas que você tem contra A, B ou C. E eles, do mesmo nível nosso, não perdoam. Quando nos localizam, vão fazer
moradia em nós. E também coletivamente. Quer dizer, cada país, cada cidade tem as suas companhias espirituais de acordo com o que aquelas pessoas pensam, o que elas fazem. Por exemplo, um país onde as leis são as piores possíveis, onde os hábitos são igualmente condenáveis, dá para você ter uma ideia a multidão que envolve esse país. Da mesma forma, um país que prima pelo bem, pela religiosidade, é evidente que as entidades que estão em volta daquele país são entidades, evidentemente, religiosas, voltadas para o bem. Porque é essa afinidade que atrai magneticamente as companhias espirituais dos países e das pessoas. E ainda tem um outro fator, uma outra influência, que não é culpa de ninguém, é culpa de cada um de nós. É a influência nossa do que fomos no passado, que fica como entranhado na nossa mente e que dá, às vezes, trabalho de você se livrar. Então, hoje, se nós estamos encarnados numa tal situação, significa que não significa que você, anos atrás, você tinha essa mesma cabecinha. Você pode ter um passado onde suas ideias eram diferentes, os seus atos, e aquilo está ainda cristalizado em você. E aí, interiormente, você tem a dificuldade de fugir daquilo que você mesmo era, de ser esse o maior influenciador da sua forma de agir atualmente. Então, é uma cura que não se obtém simplesmente porque foi um centro, tomou um passe. Não. O passe, ele restaura, mas é coisa momentânea. Não é, você não vai tomar um passe, tomar água hoje, aquilo ter feito 30 dias. É preciso que você, paralelamente, tenha condutas que possam reverter aquele quadro. E aí, você, tal qual uma pandemia, a obsessão, para que você possa ficar livre dela, você tem que manter um cuidado permanente. Livre, 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 não. Nem nos mundos superiores, aí é onde tem a questão do nome, nos mundos mais evoluídos, não existe obsessão. Mas a interação entre todos os espíritos existe. Então, num mundo atrasado como o nosso, há, sim, esse assédio, essa influência negativa, que só com o tempo a gente vai conseguindo. Então, eliminar os defeitos, eliminar os vícios. Mas a vacina, assim como o vírus, para a obsessão, é a evolução espiritual, que não se consegue num dia, nem no mês, e nem, às vezes, numa existência. É um processo. É como se fosse uma vacina que vai sendo feita no laboratório, palmo a palmo, teste a teste. Só que essa vacina, você é que é seu médico. Você faz o teste todo dia, e aí vai experimentando. E aí, com o tempo, a sua forma de viver é
não um atrativo, mas é uma criatura que atrai só criaturas que pensem com você. E se você comunga coisas boas, não tem lugar para entidades que comunguem pensamentos negativos. Porque é de acordo com o seu pensamento que você vai atrair essas criaturas. Então, a sua forma de ser, a sua luminosidade, é o maior tratamento que você pode aplicar para viver, evidentemente, em boas companhias. Evidentemente, isso não descarta as condições naturais da pessoa, como médico, todos nós somos, atuar. Por quê? Porque isso aí é uma coisa natural. Então, o papel da casa espírita nesse processo de obsessão, não só no processo de obsessão, mas em tudo que se refere à vida, é de grande importância. Porque o papel do centro espírita, do espiritismo, é levar às pessoas o conhecimento da vida futura, da pós a morte, que não se consegue, a não ser raramente, por outra via. Quer dizer que outras igrejas não façam as pessoas melhorarem. Melhoram. Mas escondem da pessoa a realidade do após a morte. Porque se pensa que o pós-morte é inferno, céu, purgatório. Por quê? É uma sociedade, um mundo materialista. Só dois exemplos simples com relação à morte. Eu recebo sempre, não sei nem porquê, papelzinho no meio da rua, oferecendo pedaço de cemitério. Pode me dar de graça que eu não quero. Ou seja, o cara, para morrer digno, tem que ter um pedaço, um cemitério chique, para quando morrer ir para lá. Aí qual é o chamariz do papelzinho? Porque a vida continua. E quando aparece na televisão, está lá o slogan, porque a vida continua. Então a pessoa vai comprar aquele pedaço de chão, caro, às vezes com dinheiro que não tem, porque botou na cabeça que a vida continua, e ele, quando morrer, precisa ir para um cemitério assim, achado bonito, porque a vida continua. Isso é uma visão pobre. Não tem nada a ver com vida futura, de vida continua. Uma outra questão também de morte. Tem pessoas que morrem rapidamente, e aí é um drama para a família decidir se doam ou não os órgãos. E aí, qual é a mensagem para incentivar a família a doar os órgãos? E como consolo ao mesmo tempo. É para se manter vivo depois da morte. Pelo amor de Deus. Claro, como consolo, porque a pessoa vive daquela ignorância, mas o coração de uma pessoa que saiu de A foi para B é simplesmente um pedaço de matéria. Fulano não está naquele coração, nem fulano que morreu está naquele rim que foi para B, não. É simplesmente matéria. Muitas vezes, essas doações são maravilha. Claro, é um ato de caridade. Mas muitas vezes ocorre o oposto para quem doou. É uma pessoa que morreu sem saber, né, assim, bruscamente, e de repente, naquela surpresa em que se encontra, vê seu coração ir para fulano, o filho para não sei para quanto, o pé não sei para. Ele entra em desespero, porque não estava preparado para esse choque. Então, voltando à questão, o mundo materialista só vê
vê até a vida futura como um pedaço da vida presente, o que não é realidade. Nós somos simplesmente uma vestimenta. A ligação que fica depois é virtude do apego. Então, o papel da doutrina espírita é esclarecer, é mostrar a vida após a morte, enfim, coisas que se levam a muito poucos, porque a gente olhando os números, a população espírita não é um percentual ainda grande, e mesmo assim a assimilação é pouca. Nem todo mundo que vai a uma casa espírita se torna espírita. Nem todo mundo entende aqueles conceitos e aceita, muitas vezes, entra em choque com aquilo que ele pensa. Então, fica uma coisa assim um pouco devagar. Fora do espiritismo, não quer dizer que essa informação da vida futura só se vê através do centro. Não, pode acontecer de pessoas que não tenham nada a ver com o espiritismo, mas sem querer, querendo, como se diz, tocar num assunto que alerte a pessoa. E tem um exemplo bem recente. Quem leu a revista Veja da semana passada, tem uma entrevista com uma senhora, e a gente vê que tem muita gente que faz o bem e a gente não sabe. Ela é uma médica, 88 anos, mas ainda opera. A bichinha teve Covid, passou 50 dias entubada. Não tem religião nenhuma. Diz que já foi católica, mas os padres não estão com nada, não crê em nada. Então, ela, como médica, quando foi internada, teve a condição de ver, inclusive, os exames que ela se submetera. Então, ela já na fase pré-entubamento, já estava sabendo que ia ser entubada, mas ainda consciente, ela disse que já no finalzinho assim, do adormecimento, digamos, ela ouviu o companheiro dizer: será que fulana, nossa irmã, nossa amiga, vai sair dessa? Mas ela disse o seguinte, que acordou 50 dias depois. Mas, no momento, no estado onde ela entrou no pré-coma, ela disse: eu revi a minha vida da infância até o momento em poucos segundos. Quer dizer, é uma informação que pode até passar despercebida, né? Mas é isso que se sabe quem é espírita. E não só na espiritualidade você revê toda a sua vida em detalhes, como também acontece em caso de quase mortes. As pessoas veem um roteiro da sua vida, um extrato da sua vida em questão de segundo. Então, essa informação pode servir para outra pessoa. Quer dizer, é uma informação que mostra que você está simplesmente um bolo de carne. E serve para ela. Ela, como quase materialista, ela conta disse, claro, ela como materialista não iria, digamos assim, ter a concepção que a gente tem. Mas ela disse: eu vi Deus. Não, eu vi ele, até de forma errada, eu vi ele e pedi para ficar. Evidentemente, ela vai mudar, porque ela teve acesso a uma informação que ela nunca teve, pela profissão, pelo envolvimento dela com a medicina, com a ciência. Então, deixa a pessoa um pouco materialista, mas ela vai mudar. E essa informação simples vem ratificar aquilo que o Espiritismo fala. E aí, aqui e ali, gota a gota, as pessoas vão se conscientizando de que a vida não é só esse momento presente. E, evidentemente, o resultado disso vai ser
obtido em meses. Isso é uma coisa para o futuro. Então, aí estamos chegando ao final, né? Estava olhando aqui um pouco da hora. Enfim, todo obsidiado, ele é um médico. Claro que em desequilíbrio. Porque todos nós somos médicos. Então, se uma pessoa é bruscamente atingida pela obsessão, ela tem uma sensibilidade maior do que as pessoas naturais. Então, ali tem o quê? Uma mediunidade desequilibrada, mas tem, sim, uma mediunidade. Então, ainda pegando carona na pandemia, assim como nós não vamos destruir os micróbios, o que é o fator que nos livra da pandemia? É o sistema imunológico. Então, quem tem um sistema imunológico perfeito, não tem como ser contaminado pelas doenças, porque o sistema imunológico, ele repara. E ninguém vai matar nem o coronavírus, nem ninguém, nem nenhum micróbio, porque os micróbios se encontram em milhões de espécies. E antes que a gente adentrasse aqui na Terra, eles já estavam aqui. Foram os primeiros seres a habitar o planeta Terra, foram os micróbios. Então, o que é que nós fazemos? Convivemos com os micróbios. Alguém vai matar o coronavírus? Não. A vacina não vai matar o coronavírus. A vacina vai nos dar condições de conviver com ele. Então, da mesma forma, ninguém pode matar o obsessor, ninguém pode destruir o obsessor, porque eles fazem parte da natureza humana. Eles são simplesmente nós amanhã e amanhã eles são nós aqui. Hoje nós somos aqui espíritas, lutando contra os obsessores, amanhã podemos estar do outro lado obsidiando. Então, o sistema imunológico, ele é também fator para que a gente possa se livrar desse tipo de vírus que seria a obsessão. Só que esse sistema imunológico, ele é composto de forma diferente. No livro Evolução em 2 Mundos, e é um livro difícil. Se você não tiver um bom dicionário, você vai ler e depois vai ter que ler de novo. Ele tem uma receita no último capítulo. O último capítulo, capítulo 20, chama-se Invasão Microbiana. E aí, nesse capítulo, ele dá uma receita para que você atinja a imunologia perfeita. Com essa imunologia, não há como o corpo não ser beneficiado. Porque essa imunologia, ela vai atingir diretamente a alma. E essa receita foi dada por Jesus. Só que ela é esquecida. Então, esse livro de Chico Xavier, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira e Francisco Xavier, de 1958, no capítulo 20, que é o último capítulo do livro, ele dá essa receita. E para quem não tem muita coragem de ler, ele está nos 2 últimos parágrafos. E faz um alerta. Tem uma contraindicação. Só não fale
se a pessoa não tiver cuidados higiênicos. Então, se tiver cuidados higiênicos, com essa receita que está no capítulo 20 do livro Evolução em Dois Mundos, os 2 últimos parágrafos, ele dá a receita para que se consiga, segundo ele, a imunologia perfeita, seria a imunologia da alma. E qual é o segredo? Porque corpo, espírito e perispírito estão ligados. Há uma ligação. Da mesma forma que tudo está ligado em tudo, mais do que isso, alma, corpo, espírito, é uma tríade que nos compõe. Então, qualquer coisa de boa que aconteça na nossa alma, reflete no nosso corpo. Então, se é coisa boa, responde nós quando for. De repente, você diz, perdi o dia. Muitas vezes, uma informação, uma emoção, uma coisa assim, perdeu o dia. Por quê? Ninguém tocou em você, mas aquela informação, aquela sensação, até a visão de uma pessoa afetou a sua alma, que refletiu no seu corpo. Eu perdi meu dia, assim como ganhei meu dia. Então, eu não vou dizer qual é a receita, para que alguém, quem quiser, vá lá na estante, tire um livrinho, apague a poeirinha e leia o último parágrafo, ou se tiver os 2 últimos parágrafos do livro Evolução em Dois Mundos, para adquirir a imunidade perfeita com uma finalidade. Segundo ele, adquirir a evolução para Deus. Muita paz para todos. Licença, boa noite. Boa noite. Seu Calixto, tudo bom? Aqui é Carla. Seu Calixto, uma dúvida. Quando o senhor falou, né, da questão de enterrar o corpo, essas coisas, qual a visão do Espiritismo em relação à cremação? Olha, Carla, a cremação ela é um assunto para uma palestra. Mas, para responder bem rapidamente, depende... Bom, fisicamente é um processo higiênico. Agora, nem todo que parte dessa para outra vida está preparado para uma cremação. A gente vê aí que muita gente opta pela cremação por uma questão de vaidade, orgulho, outra coisa. Mas o espírito que desencarna, ele poderá sentir o terror da cremação. Por isso que se recomenda, e todo mundo sabe disso, que uma cremação se dê após 72 horas ao falecimento. Mas depende de espírito para espírito. Mas é assunto para uma palestra. Tá certo, obrigada. Nada. Oi, eu queria perguntar, Rafael, eu queria confirmar só, Evolução em Dois Mundos, qual o capítulo você falou, Calixto? Capítulo 20. Capítulo 20, as duas últimos parágrafos. Exatamente. Obrigado. Nada. Bom, estamos chegando ao final da palestra. Queremos agradecer ao seu Calixto a orientação que nos passou, como nosso presidente do centro, e pedir também ao irmão Luiz que faça a prece de encerramento. Boa noite. Agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade de esclarecimento, de buscarmos o conhecimento do que a doutrina dos Espíritos nos traz, nos esclarecendo, nos alertando, para que sigamos a nossa vida pensando sempre que continuaremos após o desencarne. E como ele bem disse, precisamos de uma vacina, de uma imunologia, de uma defesa orgânica. A vacina é o Evangelho, a religiosidade,
orar e vigiar, fazer o bem. Com isto, nós estaremos criando uma psicosfera que nos imunizará contra aqueles irmãozinhos pouco esclarecidos que ainda precisam ser evangelizados. E nós temos essa felicidade, essa graça de conhecermos a doutrina que nos mostra o caminho da verdade e da vida, conforme disse nosso Mestre Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós e que ele repouse em nossos corações. Muita paz para todos. E assim, meus amigos, vamos encerrando as palestras e caminhando para Jesus. Obrigado a todos.